Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos entrevistar o Vitor. O Vitor que falará sobre a diferença entre a educação católica e a educação subjetivista. Ou seja, se você quer saber como nós chegamos aonde chegamos no campo educacional no Brasil e no mundo, com o relativismo, com o agnosticismo, com o ceticismo, quais são os fundamentos filosóficos, quais são os remédios para sairmos dessa situação, é justamente isso que nós vamos abordar nessa entrevista. Então, peço que desde já o Vitor se apresente e, novamente, se inscreva aqui no canal e todos os links das redes sociais do Vitor estarão aqui na descrição do vídeo. Vitor, fique à vontade e se apresente para o pessoal. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado, Matheus, pelo convite para essa entrevista. Eu me chamo Victor, como o Matheus já disse, Victor Amorim. Eu sou bem jovem, ainda tenho meus 17 anos, né? Como diz a piada, ainda não posso nem ser preso ainda, farei meus 18 no final do ano. Mas já estudo, tenho um interesse por filosofia há bastante tempo, estudo filosofia, educação, temas conexos a isso. Me converti à fé católica por volta de 2020, 2021 e finalmente à fé católica tradicional. E conheço o Matheus aqui de Recife, vamos à missa no mesmo lugar. E hoje irei falar aqui sobre esse tema, educação, sobre a educação católica contra a educação subjetivista, né? O que é uma educação verdadeiramente católica e por que a educação que vemos hoje ela não foge desses princípios, os princípios corretos, e quais são as bases dela, os fundamentos dela. Perfeito. Então, nós vamos aqui... É um assunto bem interessante, né? É um assunto realmente que é possível abordar de vários aspectos e, no decorrer da exposição, o Vitor vai abordar aspectos desde questões filosóficas até questões mais práticas, que envolvem alguns exemplos, né, que acontecem no meio educacional, que certamente você deve estar acostumado, você que saiu do ensino médio, ou mesmo no âmbito universitário também podem ver isso, e até os pais que buscam uma solução no homeschooling, essas questões todas. Então, um primeiro ponto para nós entrarmos aí seria distinguir o que é um sábio para um católico e um sábio para um modernista, porque, no fim das contas, quem vai propor um modelo de educação será um intelectual. Vão ser os intelectuais que vão propor modelos de educação para poder formar o povo, não é mesmo? Então, e também angariar massas para os movimentos. Então, qual a diferença entre esses dois tipos de intelectuais, o intelectual católico e o intelectual modernista? Pois bem, então há que se diferir o sábio católico do sábio modernista. Um sábio para um católico é, né, de início, aquele que sabe diferir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, entre o verdadeiro e o falso. E mais, é aquele que julga as ações cotidianas com base num padrão moral imutável e é aquele que julga as verdades descobertas pela razão e verificadas imediatamente pela experiência com base nas verdades eternas e imutáveis reveladas por Deus. A moral eterna e imutável é princípio de julgamento para ações particulares do dia a dia. As verdades imutáveis são princípios de julgamento para analisar a veracidade daquilo que aparece imediatamente aos sentidos. Isso é o sábio católico. É como já dizia Aristóteles, na Metafísica. O próprio do sábio é ordenar. E o sábio católico é justamente aquele que ordena as coisas passageiras às coisas eternas. E é muito diferente do sábio moderno. O que é o sábio moderno? Para a filosofia moderna, de base subjetivista, o sábio é aquele que possui um horizonte de perspectiva mais vasta. Muito importante essa definição inicial, peço que os espectadores guardem.
é aquele que possui um horizonte de perspectiva mais vasta, né? O que eu vou tentar provar aqui, né? Isso parte do que eu vou tentar provar aqui, do ponto que eu irei tentar provar aqui, que é sobre a educação moderna ter uma base horizontalista, né? Que iguala todas as coisas, né? E por isso que o sábio moderno é aquele que possui um horizonte, repetindo mais uma vez, de perspectiva mais vasta. Enquanto o sábio católico é aquele que consegue ordenar de uma maneira vertical as ciências e as ações. O sábio, o sábio moderno, por outro lado, é aquele que planifica e iguala todos os pensamentos, todas as perspectivas e todos os pontos de vista particulares. Para o sábio moderno, cada religião é como se fosse um ponto de vista particular, um aspecto particular de uma religião universal. Então, o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, o espiritismo, a macumba e todas as religiões são aspectos parciais da subjetividade, reflexos limitados de uma religião íntegra e universal, que é a unificação de todos. E a busca por essa religião universal seria, né, o que busca, por exemplo, a maçonaria, com a ideia de fraternidade universal, né? Então, o mesmo acontece para cada escola filosófica. O tomismo, o marxismo, o kantismo, o hegelianismo, o escotismo seriam, segundo o sábio moderno, pontos de vista particulares, meros pontos de vista particulares, né? Não há uma ordenação entre um superior e um outro inferior. E algo que exemplifica muito bem o que é um sábio moderno é um famoso diálogo entre Sócrates e Protágoras, que está contido no diálogo Teeteto de Platão. Protágoras de Abdera ele foi um sofista grego, foi um dos precursores do subjetivismo. E ele assumia, né, tinha como sua principal tese, que a verdade é aquilo que aparece para cada um, é aquilo que aparece na subjetividade de cada um. Então, assim, uma pessoa gripada, né, é o exemplo que ele dá no próprio texto, que aparece no próprio texto, né? Uma pessoa gripada, ao beber um vinho, sente um gosto amargo. E uma pessoa sadia, ao beber o mesmo vinho, sente um gosto doce. Qual delas está certa? Qual delas capta o gosto verdadeiro do vinho? Segundo Protágoras, as duas. Para a pessoa gripada, é verdade que o vinho é amargo. E para a sadia, é verdade que o vinho é doce. Só existem essas verdades subjetivas. Então, né, no decorrer do diálogo, Teeteto, Sócrates pergunta a Protágoras: bom, Protágoras, se a verdade está na subjetividade de cada um, então, como podemos dizer que uma pessoa pode ser mais sábia que a outra? Né? Até no contexto histórico, tentando questionar a própria sofística de Protágoras. Né? Se ele é um sofista, vende a sabedoria, ele diz que a verdade está na subjetividade de cada um, então como pode-se dizer mais sábio que os outros? Então Protágoras responde: o sábio é aquele que conhece uma maior gama de perspectivas subjetivas, que possui experiência de vida mais vasta. Ou em linguagem atual, diríamos que é aquele que possui uma mente mais aberta para a diversidade de pensamentos e perspectivas. Então, o sábio subjetivista é aquele que já conheceu o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, é aquele que já passou pelo estoicismo, pelo neoplatonismo, pelo peripatetismo, pelo ceticismo, pelo epicurismo, é aquele que já conheceu uma diversidade de culturas, etc, etc. E por quê? Porque para o sábio moderno, é a partir do conhecimento de uma variedade de pontos de vista e perspectivas que ele pode decidir qual ponto de vista mais se adapta a ele. E é muito diferente do sábio católico. O sábio católico é aquele que adequa o seu juízo à realidade. A verdade e a adequação entre o intelecto e a coisa, já dizia Santo Tomás. Então, o sábio católico é aquele que submete seu entendimento, seu intelecto, seu juízo, sua vontade ao real. E o sábio moderno é aquele que submete o real ao seu entendimento, ao seu intelecto, à sua vontade, né? O sábio católico, então, é aquele que separa e ordena de modo vertical entre o pensamento falso e que não se adequa à realidade e o pensamento verdadeiro que se adequa à realidade. Então,
Para o subjetivista, a verdade, o bem, são como um sorvete, poderíamos exemplificar. Né? Porque, para termos uma plena convicção de nosso sabor preferido de sorvete, precisamos experimentar todos ou uma boa parte. Né? Precisamos experimentar o sorvete de chocolate, de baunilha, de menta, de limão, etc, etc. E somente após experimentar uma grande diversidade de sabores, nós podemos dizer, né, o nosso preferido, que evidentemente é o de baunilha. É, Alguns vão discordar aí. podemos, depois de experimentarmos todos, é que podemos dizer, né, qual o sabor de sorvete que mais se adequa ao nosso paladar, né? E, por exemplo, como disse o de baunilha. Baunilha é o que mais se adequa ao meu paladar, mas pode não ser o que não se adequa ao de vocês, porque isso é uma questão de preferência subjetiva. Mas para os subjetivistas, sorvetes, sabores de sorvetes e a verdade e o bem são preferências subjetivas também, são a mesma coisa. Então, por isso que o sábio moderno, né, porque o sábio não é aquele que entende melhor de sorvete, é aquele que entende melhor qual é a verdade. E como os subjetivistas entendem que a verdade é algo subjetivo, então por isso eles pensam que o mais sábio é aquele que então conhece uma variedade de pontos de vista, diversidade de pensamentos e opiniões, né? E pode decidir qual mais se adequa a ele. Esse é o horizontalismo que eu vou querer insistir muito aqui hoje. O horizontalismo da educação moderna. Como a educação moderna torna tudo horizontal, né? Como, e no fim das contas, o mestre passa a ser um mero mediador. Bom, acho que quanto a esse primeiro ponto, é isso. Realmente, ou seja, para o modernista, sábio é aquele que adquire a sabedoria, né, o gosto do mundo. Então ele vai pulando de erro em erro, adquirir os sabores da vida, enquanto para o católico, sábio é aquele que procura a verdade e sabe distinguir a verdade do erro. Isso é interessante porque no meio educacional se vê isso claramente. As duas coisas são colocadas em pé de igualdade. Então, o professor, quando vai dar aula sobre correntes filosóficas, ele não trata de julgar, dizer o que é certo, o que é errado. Acho que mais adiante a gente vai entrar nesse assunto, mas Sim. se tem alguém que diz a verdade, que diz o que é certo, então, por que não seguir o que é certo? Por que não seguir aquele que fala a verdade? Nos dias de hoje, justamente o contrário, não é? Dizer o que é verdadeiro é uma opressão. Então é errado a pessoa fazer um discurso valorativo. Se você diz que algo é certo e dá razões porque aquilo é certo, você é um louco, é um Está opressor, expressando né? seu ponto de vista. Exatamente, expressando o ponto de vista. O que é uma coisa estranha, né? Porque a autoridade, ela é como se fosse a autoridade do Estado, do município, quando faz as leis de trânsito e por aí vai. Porque se alguém tem autoridade e fala as coisas como devem ser, justamente ela vai ordenar as coisas para evitar um caos, né? Então a autoridade evita uma desordem e, portanto, também evita uma estagnação. Ou seja, se a pessoa para quer ir para a missa e se as leis de trânsito não existissem, provavelmente ela chegaria atrasada na missa. Né? Sim. Então tem aí um princípio ordenador, não é uma causa eficiente. Tem aí o pessoal que cuida da lei de trânsito para poder assegurar que todo mundo consiga chegar no seu destino. E isso aperfeiçoa a liberdade. Muito pelo contrário seria se não houvesse lei de trânsito alguma, se fosse um caos, uma desordem. Então, realmente é uma situação um tanto estranha a relação do homem com a verdade, porque ele precisa dela, mas ao mesmo tempo ele a rejeita. E eu acho que mais adiante nós vamos entrar nesse assunto. Acho que você vai abordar mais adiante esse aperfeiçoamento da liberdade que a autoridade causa. Né? Para Mas o tem outro católico, ponto, sim, para o católico,
a autoridade aperfeiçoa a liberdade. E para o liberal, a autoridade constrange a liberdade. Perfeito, Então, perfeito. Né? então para um católico, né, como Nosso Senhor já dizia no Evangelho, vós conhecereis a verdade vos libertará. Apesar dessa passagem ter virado tão politizada hoje em dia, né, mas ela expressa mais ou menos isso, que Nosso Senhor diz. A verdade, vocês vão primeiro conhecer a verdade e pela verdade vão ser libertos. Nosso Senhor não disse, vocês são livres e sendo livres decidam qual é a verdade. Então, para um católico, conhecer a verdade, estar submisso à verdade e à autoridade que institui a verdade é causa da liberdade. E para o liberal, a liberdade é causa da verdade. Então, inversão. Realmente, é algo muito... É uma revolução, né? É um, é um modo de revolução. No caso aí, uma revolução que coloca como fundamento o próprio erro. E isso vai ser o fundamento de toda a revolução, né? A falsidade, o erro, a mentira. Um outro ponto seria o papel, uma vez que já sabemos o que é o sábio católico, o que é o sábio modernista, qual o papel do mestre católico e do mestre modernista dentro dessa situação toda? Porque, no fim das contas, ele busca estudar as ciências, busca estudar a filosofia, a história, as artes, mas ele depois vai transmitir esse conhecimento. Então, qual o papel do mestre segundo cada uma dessa perspectiva, ou seja, cada um dessas duas pessoas, melhor dizendo, qual a compreensão que eles têm de mestre e, portanto, qual a compreensão que eles têm de educação para poder transmitir aos outros. Então, eu gosto de dizer o seguinte, que o mestre católico é aquele que ensina ao discípulo um caminho reto, e que o mestre moderno é aquele que ensina um caminho curvo ao discípulo. É o que já estávamos conversando. Né? Para o católico, a autoridade ela aperfeiçoa a liberdade. Então, dizer a verdade, né, traduzindo essa máxima, dizer a verdade para o católico é dar a liberdade ao discípulo. O mestre dizer a verdade, ele está dando a liberdade ao discípulo. E para o liberal, a liberdade é que ela deve definir qual verdade ele mais se adapta, o discípulo mais se adapta. Então, o mestre católico, né, em que sentido ele dá caminhos retos? Ele orienta e ordena entre o certo e o errado. Ele ensina ao discípulo a discernir entre o certo e o errado e parte de uma perspectiva vertical. Né? Separa as posições melhores das posições piores. Então, o papel do mestre para um católico é esse. É separar o melhor do pior. Né? E dizer ao discípulo que é a verdade. E o mestre moderno é apresentar uma variedade de pontos de vista para que o discípulo, né, diga, escolha por si mesmo, estimular a liberdade de pensamento, né? Isso é um termo uma expressão muito usada hoje em dia. Né? Estimule a liberdade dele, estimule o pensamento dele. Então, não A sua diga, então, criatividade. é isso. Então, alguns pais vão dizer, eu não digo ao meu filho o que ele deve ou não fazer, eu faço ele raciocinar para aonde ele vai chegar. Eu dou a ele um campo de visão e faço ele alcançar por si mesmo o que mais se adequa a ele, que ele alcança o que é melhor, né? Isso são expressões que nós vemos muito popularmente hoje em dia, esses tipos de expressões. Então, o mestre moderno
ele ele é como um mediador, né? Então, é como numa sala de aula, cada aluno dá uma opinião, ele vai mediando ali, vai igualando tudo e estimulando a liberdade. Ele joga informações para que o aluno ele escolha por si mesmo qual é a verdade. Então, o professor de filosofia não vai não vai ensinar que uma filosofia é certa e que outra é errada, né? Ele vai mostrar todas as escolas filosóficas em pé de igualdade, vai ensinar o marxismo do mesmo modo que o tomismo, no mesmo pé de igualdade, o marxismo, o kantismo, o hegelianismo e o tomismo, para quê? Para estimular a liberdade do discípulo, porque o discípulo escolhe por si mesmo qual visão mais se adequa a ele. Então, o mestre moderno, né, ele é como se fosse aquele que distribui vários sorvetes para a classe, né? Ele leva vários sorvetes na bolsa e vai distribuindo. Olha, tome aqui agora de chocolate, agora de baunilha, agora de pimenta. Vão decidindo, vão experimentando todos aí para vocês verem qual mais se adequa ao vosso paladar. Mas ao invés de sorvete, que é uma coisa que realmente tem uma presença subjetiva, é a verdade. A verdade é como um sorvete, né? Isso é muito interessante porque a experiência mostra que os alunos, e eu tive a oportunidade de presenciar isso, os alunos, mesmo diante da degradação que há no ambiente escolar, isso no ensino médio que eu falo, um ou outro possui sede de verdade. Um ou outro tem esse, esse desejo pela verdade. Todos têm, na verdade, né? Mas um ou outro consegue sobressair e é como que está fora da curva na sala. Ele se destaca um pouquinho, seja porque discorda todo mundo e aí é a pessoa que é escanteada, sofre bullying e tudo mais, ou é simplesmente uma pessoa que fica quieta e depois quer conversar com o professor. Eu digo isso porque, certa vez, bom, as experiências de estágio que eu tive mostram que os professores que dão aula, isso os professores que estão sendo formados atualmente, os antigos nem se falam, né? Mas essa geração vai ser ainda pior. Eles dão aula, é isso, visões de mundo de tal autor, de Kant está expressando a opinião dele, Hegel, aí começa a brincar com a aparência do filósofo, né? Olha, tal coisa, e não tem crítica alguma. Aí apresenta a filosofia com eixo histórico, um eixo temático, um eixo problemático, mas não buscam, no fim das contas, não buscam um eixo central, ou seja, um caráter judicativo, um caráter tomista, para poder dizer o porquê é errada aquela filosofia ou não. E eles não conseguem, mesmo sem ser filosofia atomista, considerando que ele pudesse ter uma posição pessoal com a defesa de uma visão filosófica e a doutrina, ainda assim eles não defendem. Mesmo se o sujeito seja marxista, hegeliano, ele não defende isso aqui é certo. Isso aqui é certo por conta disso, disso, disso. Ele não defende. É muito difícil isso acontecer. E quando você vê alguém defendendo essas coisas, né, a posição marxista, por exemplo, aparece um aluno que levanta a mão e questiona o professor. Né? Então, o que mostra que tem alunos que, de fato, têm sede de verdade. E tem professor que fica em cima do muro, fica com medo de falar as coisas. Teve uma vez que eu falei abertamente as questões, tem uma aula dando posicionamento da igreja em várias questões de filosofia, simplesmente apresentando a filosofia de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, Cidade de Deus, a monarquia católica, falando sobre matrimônio. No final da aula, uma aluna quis conversar, ficamos o tempo inteiro dela que ela tinha para o almoço, ficamos conversando e eu expliquei para ela a história da criação do mundo, Adão e Eva, até vir Nosso Senhor. E ela queria ouvir mais. Então,
Eu não entendo porque as pessoas ficam com medo realmente de expressar, mesmo professores que são um pouquinho fora da curva, ainda ficam em cima do muro. Poucos possuem coragem de redarguir o sistema, não é? Talvez até porque estão imbuídos desse pensamento subjetivista que você detalhou. Então, no fundo, eles acham que não, está tudo bem. São visões, não tem problema, dá para apresentar as duas coisas, o aluno decide. Talvez ele tenha para si essa posição, mesmo sendo um católico, considerando aí um católico, nesse caso, né, obviamente, um católico conservador ou progressista, né, para poder ficar com essa posição. Pelo menos eu tenho essa impressão. Não sei a sua experiência com professor de filosofia em sala de aula. Se puder comentar alguma coisa. Ou sociologia também, história. Então, comentar alguma coisa, eu acho que não, talvez não seja muito bom comentar, talvez alguém no meu colégio possa ver. Mas, mas eu até tenho uns professores que eu tenho boa convivência com eles. Mas eu poderia, gostaria de fazer um comentário. Idade Média, medieval do século XIII, as universidades, ao menos a de Paris, ela tinha 3 cadeiras, isso se sabe, né? A dos dominicanos, franciscanos e dos laicos. Cada aula, eu fico imaginando como eram as aulas. Né? Todo mundo, acho que gosta de algo mais especulativo, filosofia, já imaginou como devia ser uma aula de Platão na academia, por exemplo. Mas me chama a atenção para essas aulas do medievo, porque os professores, cada professor, quando ia dar aula, né, o professor da cadeira dominicana, ele ia defender as teses dominicanas. E depois ia ter a aula franciscana, do mestre franciscano, defendendo as teses franciscanas. Então, o mestre, né, não era aquele que apresentava uma variedade de pontos de vista, é aquele que defendia sua tese para buscar doutrinar o aluno para sua tese. Hoje se fala muito em doutrinação nas escolas, acho que vamos chegar nesse ponto ainda. Mas isso é educação clássica, o professor ensinando sua doutrina, né, e tratando de modo vertical, a educação de modo vertical. Essa é a educação clássica, a educação vertical. Se busca tratar, ordenar as posições em superiores e inferiores. Busca ensinar o verdadeiro e desmistificar o falso. Né? Perfeito. Entrando nisso, você já falou um pouco sobre os sofistas, né? Que é um dos fundamentos filosóficos do subjetivismo educacional reinante, uma das causas remotas, nós podemos colocar assim, mas também há outras, remotas e também próximas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o ceticismo e o agnosticismo, que talvez sejam, junto com os sofistas, sejam a tríade do fundamento educacional subjetivista. Pois bem, o agnosticismo primeiro. É, creio que o maior agnosticismo dos tempos modernos seja Kant. E o que é o agnosticismo? É duvidar da capacidade do homem de conhecer as coisas externas e conhecer verdades absolutas. Então, só dessa definição básica já se vê como como isso tem uma relação com a educação moderna. Porque se não podemos conhecer verdades absolutas, se não podemos conhecer se Deus existe ou não com a razão, então tudo vira uma questão de opinião, de ponto de vista. Para Kant, o homem não pode conhecer a coisa em si, ele conhece os fenômenos, ou seja, são os fenômenos da subjetividade. Uma é a coisa real e externa, outra é a coisa que aparece para os sentidos e para a inteligência do homem, né? E aqui eu gostaria de também citar um exemplo, desenvolver um pouco o raciocínio sobre o idealismo alemão.
Idealismo alemão citaram um exemplo de Goethe. Goethe ele formula a doutrina das cores. O que é que consiste a doutrina das cores? Consiste mais ou menos no seguinte: isso até é verificável fisicamente, mas o objetivo de Goethe é outro. Cada cor particular, o azul, o verde, o limão, o vermelho, é um aspecto particular, um reflexo particular e fenomênico de uma cor universal, a cor branca. Então, externamente a nós, objetivamente, na objetividade transcendente, existiria a cor branca, né? A luz branca, melhor dizendo. E imanente aos nossos sentidos, né? Ao bater na pirâmide dos sentidos, a cor branca ela se flexiona e se torna um fenômeno, e nisso se multiplicam as cores. Então, isso pode ser uma tese válida no meio físico, mas o que é que Goethe buscou a chegar com isso? É que existe uma única verdade transcendente a nós, transcendente à nossa subjetividade, e todas as outras verdades, por assim dizer, né, existiria uma única verdade que transcende nossos sentidos, né, uma verdade na objetividade. E todas as outras verdades são nossas percepções subjetivas, são fenômenos. Então, o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, o budismo, são fenômenos, né, vistos pela nossa subjetividade de uma verdade transcendente, né? E Kant vai exagerar ainda isso mais, né? Essa verdade transcendente ela não pode ser conhecida, nós só conhecemos os fenômenos da nossa subjetividade, né? Não podemos conhecer a coisa em si. E mais os outros idealistas alemães vão tentar buscar a verdade transcendente de uma forma mística e até partindo, de certo modo, desse método horizontalista. Então, Hegel vai chamar a verdade transcendente de o espírito absoluto. Goethe vai chamar de o fenômeno originário. E como se encontra essa verdade transcendente? Por meio do processo dialético de comunicação universal entre as pessoas. Mais ou menos isso que vai dizer Hegel, né? O diálogo universal, né? Depois, isso vai ser visto um pouco também com Habermas, e isso chega e também um pouco com Marx, né? A dialética da história de Marx, né? Vamos chegar um dia em que haverá uma igualdade absoluta entre os povos e que, né, isso no trabalho para Marx, isso no campo material, mas o que seria essa igualdade? Seria todos os pontos de vista unificados. Isso também se vê nos objetivos da maçonaria. Quando dizemos que a maçonaria ela busca uma fraternidade universal, né, entre uma fraternidade entre todas as religiões, partindo dessa perspectiva de que existe uma verdade transcendente e que todas as outras religiões particulares, filosofias particulares, ideologias particulares são reflexos dela. Então, essa verdade transcendente que iremos encontrar pelo diálogo universal, pela fraternidade universal, pelo ecumenismo, ela é a síntese de todas as divergências, né? Então, voltando um pouco para Grécia Antiga, Heráclito dizia que tudo passa, né? Pantarei, homem não entra mais uma vez no mesmo rio. Então, Heráclito defende a discórdia universal de todas as coisas. Bom, essa discórdia universal, né? Muitos não sabem, mas Heráclito dizia que ela se unifica no elemento que é o fogo, né? Toda a mudança, toda a mutabilidade, todos os conflitos, os contrários, os contraditórios, né, se unificariam no elemento transcendente. E por isso que Hegel, né, elogia tanto Heráclito, né, porque Hegel crê que a partir de uma dialética dos contrários, da contrariedade e do diálogo universal entre os contrários, é possível encontrar essa verdade, né, transcendente.
Ah, bom, isso, nós vemos isso na educação moderna, porque na educação moderna todos os pontos de vista são igualizados, horizontalizados, né? E eles são horizontalizados, né, em vista dessa perspectiva. Não que cada professor tenha isso em mente ao deixar de impor suas opiniões, mas essa é a base mais distante, pelo menos no campo agnóstico, né, de que nós, né, agnóstico por quê? Porque nós, cada ponto de vista nosso não pode conhecer a verdade transcendental. Vamos encontrá-la quando juntarmos todas as nossas perspectivas, né, e juntando pelo diálogo, sem imposição de uma verdade sobre outra, de um ponto de vista particular sobre outro, vamos chegar no consenso universal, né, a síntese histórica universal de Hegel, né? Não há outro meio, né, de conhecermos por nós mesmos a verdade transcendente. Então, bom, é isso. Essa questão do Uma, agnosticismo. uma coisa que ficou muito em mente agora é justamente isso, a ideia de inclusão. Sim, É proibido ter uma exclusão de qualquer visão. A ideia é que seja uma inclusão de todas as visões, porque na junção delas é que é possível construir alguma coisa e chegar a algum resultado. Misturando a verdade com o erro, e nesses contrários, nessa busca constante, se faz uma dialética para então chegar a uma síntese que explique tudo o mais. No fundo, é um pensamento destruidor, né? Porque de contrárias não pode surgir nenhuma ordem. Agora, isso não fica só na teoria, isso vai para a prática. Então, isso se reflete também nos alunos, no, doenças, né, psicológicas, com distúrbios, com traumas. A pessoa não consegue fazer um raciocínio simples, não consegue escrever um texto de redação direito, não consegue contra-argumentar. Fica, como se diz por aí, um débil mental, um debilóide. A pessoa perde a capacidade cognitiva, no fim das contas. Porque a desordem não cria nenhuma ordem. Então, ele não vai conseguir futuramente, sei lá, passar no Enem e fazer uma prova, um concurso. Dificilmente conseguirá ter capacidade para passar numa coisa, no concurso sério, ter sucesso intelectual na vida. Porque a cabeça já está tão perturbada, todo dia quando ele vai para o colégio está tendo aquilo na sala de aula, que é impossível ele conceber alguma ordem. Isso a pessoa leva para o ambiente social, né? Para a casa, para a sociedade. Realmente é uma coisa perturbadora. Não surpreende que o resultado disso seja as histerias que se encontra por aí, especialmente em ambiente político. acho, acho que todo, sim, Sim, pode falar. acho que todos já viram aquela imagem em que, né, tem uns 6 ou 9, ninguém sabe qual é direito, e a pessoa que ela está na parte de cima, ela enxerga um 6, a pessoa que está na parte de baixo enxerga um 9, né? Aí brigam. Isso eu vejo como um 6, não, isso eu vejo como um 9, né? E aí a conclusão que a imagem quer chegar é que cada um tem um ponto de vista particular de ver a mesma coisa, né? São pontos de vista particular de uma mesma verdade, né, que se manifesta de modo diferente para cada um. Então, até, né, tem uma entrevista recente daquele padre, que é o padre Manzotti, acho que é esse o nome, que acho que ele é famoso por cantar também, conhece, né? Eu já ouvi falar, talvez eu tenha visto foto, mas não recordo. É um padre famoso, acho que é ele que canta, enfim, que ele disse uma coisa assim, perguntaram a ele, Ah, sim. Lembrei quem é. perguntaram a ele, o que você pensaria se você morresse e descobrisse que não era você que estava certo, era um budista,
era um islâmico, etc. Ele disse: nossa, eu ia achar maravilhoso, porque iria ver que, né, todas as religiões são reflexos de que falam de um mesmo Deus. Todas as religiões, né, falam, é um só Deus. O islâmico tem a sua forma de ver esse Deus, o católico tem sua forma, o protestante tem sua forma, mas são formas, né, ele não usou essa linguagem, né, não são reflexos, pontos de vista, não usou essa linguagem, mas quis dizer isso, né? São, né, reflexos fenomênicos de uma única coisa em si que transcende a nossa, a nossa subjetividade, né, e que nós não podemos conhecer diretamente só pelo diálogo universal. Isso é o agnosticismo, né? Isso é uma verdade transcendente, a coisa em si, o número, que é única, nós não podemos conhecer ela, né, diretamente, conhecemos os fenômenos que se multiplicam, né, relativamente a cada ponto de vista, e a única forma de responder, isso aí, até aí é Kant, e aí Hegel, os outros idealistas vão tentar responder que a única forma de conhecer essa verdade transcendente, né, é por meio do diálogo universal, e aí já vai muitas das É teses da isso que maçonaria. é isso que fundamenta a O diálogo universal, não é? exatamente isso que fundamenta o falso ecumenismo, né? Sim, A sim. ideia da a Igreja de Deus. Não é mais a Igreja Católica, é a Igreja de Deus. Esse Deus que se tem em mente que é um Deus que tem um espírito internacionalista, que você não sabe muito bem o que é essas coisas. No fundo, é a ideia da religião universal fundamentada, né, propagada pela ONU, por esses grupos internacionais, que buscam justamente isso, né, na multiplicidade, ter a unidade, e quando essa unidade chegar, essa multiplicidade, ela vai deixar de existir, porque no fundo o que se quer é a imposição da religião humanista, da Sim. religião do homem. Então, esse subjetivismo, no fim das contas, vai levar justamente a isso. Né? Como E isso se funcionar. reflete, sim. Pode terminar, depois eu faço comentário. Não, eu ia para um outro assunto, então comente agora. Ah, É pronto. melhor. Isso, nós temos essa ascensão da multiplicidade à unidade também Platão, também Aristóteles e Santo Tomás, mas de um modo totalmente distinto. Né? O que é essa ascensão da multiplicidade à unidade em Aristóteles, por exemplo? Nós observamos cada coisa sensível, né? Nós observamos, né, com os sentidos nós conhecemos os aspectos particulares e acidentais da coisa, e com a inteligência nós abstraímos o acidental particular e conhecemos a essência universal, a unidade essencial da coisa, a fluididade da coisa, né? Toda a questão do intelecto a gente abstrai, imprime a espécie no intelecto possível, enfim. Isso aí é mais profundo, coisa mais profunda da gnosologia, né? Termos uma certa da gnosologia aristotélico-domista, mas em forma básica é isso, que Aristóteles defende que a coisa é sensível, então ela se multiplica, se diversifica, né? Vemos uma multidão de triângulos, mas, né, o animal bruto ele só consegue ver diretamente aquela multidão de triângulos, mas ele não consegue abstrair daqueles triângulos particulares uma ideia universal de triângulo, que é uma figura plana, né, três lados retos e cuja soma dos ângulos internos dá 180 graus. Essa é a definição de triângulo, e o homem consegue alcançar essa definição pela abstração. A abstração de cada particular daquilo que eles possuem em comum, encontrar a unidade essencial. Né? E com essa abstração intelectual, julgar cada caso particular. Né? Muito diferente. Né? Então, alguns podem pensar, Aristóteles também falava de encontrar a unidade da multiplicidade. Platão também tem sua via ascensos e subir da multiplicidade. Então, eles também pensam, não, muito diferente. Né? É diferente Porque, dos sofistas, não é? Que é justamente o subjetivismo. exato. Né? Como já falei, né, anteriormente, né, a diferença é que
ah, para o sábio moderno, no agnóstico moderno, nós não podemos conhecer a verdade transcendente, então a unidade, a essência, não podemos conhecer, só conhecemos as aparências, e vamos encontrar a essência não pela abstração intelectual, para depois de fazer a abstração intelectual julgar as diferentes perspectivas que a aparência sensível dá. Não, nós juntamos as aparências sensíveis no horizonte de perspectivas igualizado e pelo diálogo universal, fraternidade universal, conhecemos a verdade transcendente. Né? Essa é a forma que Hegel e os outros tentam fazer para fugir do agnosticismo kantista. Indo para que vai ilustrar isso, é bem interessante, que é a questão da doutrinação nas escolas. E se Paulo Freire tem ou não alguma relação com isso. E aí existe toda uma pedagogia paulo-freiriana que especifica até o modo como organizar a sala, todas essas questões. Então, uma dessas indicações é justamente a ideia da sala inclusiva, não é? Então, fazer um círculo, uma roda, né? um círculo, uma roda, para que todo mundo possa, aos poucos, né, ir construindo o conhecimento, né? Todo mundo contribuindo aos poucos, cada um com sua opinião, mesmo que ela seja errada, é uma perspectiva diferente, isso contribui com o debate, né? Porque, no fim das contas, o que se busca é um diálogo, não é um ensinamento. Então, o professor deixa até de lado a autoridade dele, senta ali junto com os estudantes, né? Fica no círculo também, e todo mundo é amigo. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da doutrinação nas escolas e Paulo Freire. Então, muitos neoconservadores, pessoas que estão chegando por agora na tradição, conhecendo, né, muitos que vieram do fluxo da neodireita, da ascensão da neodireita, né? Muita gente, inclusive, com uma aspas aqui, se converteu, acabou caindo no catolicismo por causa da ascensão da neodireita, né? Então teve o impeachment da Dilma, Bolsonaro foi eleito, foi crescendo na neodireita, e começou a ouvir o Olavo de Carvalho, aí do Olavo, Padre Paulo Ricardo, aí depois chegou na fraternidade, coisa nada, muita gente inclusive vai na fraternidade e assiste ao Olavo de Carvalho, né? Mas esse é outro tópico. Enfim, chegando voltando à questão do Paulo Freire, né? Muitos desses neoconservadores, pessoal da nova direita, acha que a tese, a doutrina de Paulo Freire, o ensinamento de Paulo Freire é que o professor deve chegar na sala de aula e ensinar lá a doutrina comunista e impor na mente dos alunos a mentalidade comunista. Então dizem, olha aí o Paulo Freire, né? Paulo Freire ensina a doutrinar as crianças, que o professor chegue no colégio e coloque lá, ensine o comunismo, ensine que Karl Marx está certo, mas isso acaba virando bobagem de igualização porque não vemos nenhum professor chegando no colégio dizendo que Karl Marx está certo, apresenta Karl Marx como ponto de vista, né? E qual o comentário que eu iria fazer? É que isso aqui é muito importante. O objetivo de Paulo Freire não é ensinar a doutrina comunista nas escolas como o conteúdo a ser dado pelo professor, mas como um método a ser usado pelo professor. Então, o professor que segue a Paulo Freire, ele não vai entrar, como disse, na aula e ensinar que Karl Marx está certo, mas vai igualizar toda a turma, todos os pensamentos, todas as perspectivas, num horizonte igualizado, e não vai dizer que ninguém está certo, ninguém está errado, vai deixar sua autoridade, porque os comunistas não gostam de autoridade, né? Ele é mais um amigo, né? Mais um amigo ali, mais um mero mediador das discussões. Ele está ali para mediar o debate com os alunos. Aí faz uma rodinha e vamos, né, cada um discutindo, eu vou aqui mediando, vou dando a vez para cada um, nós vamos contribuindo para chegarmos num consenso, né? Num reflexo, cada um ajudando com sua perspectiva, nós vamos, né, reunindo os pensamentos. Isso que é Paulo Freire, não é, mais uma vez repito, não é ensinar o conteúdo comunista, é ter o comunismo como método de ensino.
É a ideia Isso, da educação libertadora, é justamente isso, né? sim, Colocar as perspectivas e o aluno mesmo, aos poucos, ele vai se libertando porque ele se sente livre para poder falar as coisas que ele quer. E aí ele vai sendo aceito por um grupo, vai inflando o ego dele. Ah, não, aqui eu posso falar do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, as pessoas dão uma opinião diferente, eu posso dar minha opinião. Vai se sentindo participado de algo. E isso vai emancipando ele da autoridade. Né? Porque esse sentimento de participação de um grupo faz com que ele se sinta livre. Falou muito bem, realmente, é isso mesmo. E no âmbito universitário, se você for numa cadeira de educação, por exemplo, você vê justamente isso. Eu sei de uma história, não lembro quem contou, mas foi um amigo, não tenho certeza, na verdade, quem contou, mas foi um amigo que contou que a professora, isso na cadeira de educação, no centro de educação, a professora sempre na sala ficava deixando os alunos agirem como bem quisessem. Então, não passava prova, não passava teste, era tudo no diálogo, sem marcar data para as coisas. E aí chegou um dia que o pessoal não estava fazendo nada e ela foi e percebeu. E aí depois ela começou a querer exigir, impor autoridade. E aí os alunos falaram, não, mas professora, como é que a senhora agora quer impor autoridade, quer impor prova, quer impor isso, aquilo outro? Então, assim, a senhora não pode fazer isso. Então, os alunos começaram a utilizar o próprio método dela para poder minar a autoridade dela quando ela queria exercer a autoridade. Então, ela não tinha escolha, não tinha como exercer a autoridade porque o método que ela aplicava antes não dava, não exigia isso. Então, quando ela viu que não teve resultado, ela quis exercer a autoridade de modo certo, mas os alunos foram e pegaram o modelo educacional que ela implementava para poder jogar na cara dela e dizer, olha, então, você não pode exigir da gente fazer prova, fazer isso, aquilo outro, porque você o tempo inteiro agia de modo emancipador, de modo livre, inclusive. Né? E a professora fica sem saber o que fazer, né? Numa situação dessa. Então, realmente, esses exemplos que você deu, né? A questão educacional, você vê essa, essa não hierarquia, não a verticalização, mas o âmbito todo de modo horizontal. Né? A verdade com o erro, o professor e o aluno são todos iguais. É muito forte isso. Agora, como a pedagogia subjetivista pode ser observada na nova religião surgida desde o concílio e como isso impacta nas escolas católicas? Porque nas escolas estatais, bom, isso aí é, é, já está mais que escracho, né? Todos já veem muito bem isso. Nas escolas católicas, ditas católicas, né? Muitos ainda não conseguem enxergar isso. Então, como que existe um impacto? antes de responder a pergunta, gostaria de fazer mais um comentário que eu ainda posso puxar para a questão de agora, né? É que nós vemos essa educação mais intimista, né? Que é como você acabou de falar, né? Ela não é vertical, ela tira o verticalismo para fazer um horizonte, né? O horizontalismo, né? Então, educador é a mesma coisa que o educado, né? Né, muitos professores até dizem assim: eu aprendo com o meu aluno que todos fazem parte do processo de construção do conhecimento, então aprendo muito com o meu aluno. Mas é um exemplo muito cotidiano que nós vemos dessa educação intimista, dessa educação horizontal, é a própria forma como os educados se referem aos seus mestres, né? Ou aos seus responsáveis. Por exemplo, hoje em dia muitos chamam os pais, né? Hoje em dia muitos perderam o costume tradicional de chamar os pais por senhor, senhora, chamam de tu.
você chama, antes se chamava professor de professor, hoje chama pelo nome, chama o professor de tu, ei, tal nome, né? Você fosse professor, ei, Matheus, tu pode me deixar ir no banheiro? Né? Pois Isso é, sem qualquer honra, não é? sem muita... Tem um vídeo engraçado na internet de professores nos Estados Unidos, não sei se você viu, que né, se o aluno chama ele de, não chama ele de Mister e o sobrenome, o professor se irrita, né? Então, talvez os Estados Unidos ainda seja um pouco na frente quanto a essa questão do respeito da hierarquia do que o Brasil, mas né, ainda assim está contaminado pelo subjetivismo. Mas vemos, né, os Estados Unidos, né, ao contrário do que muitos vão dizer, né, não está muito à frente, né, não está muito longe do subjetivismo. Né? Não é só o Brasil, né, como aqueles que querem colocar o Brasil como o, o centro de todo o mal do mundo moderno, né? Mas aqui, de fato, vemos mais forte essa educação intimista, de, por exemplo, chamar os educadores de tu, você. E passando para a questão da nova religião, a pedagogia da nova religião, como isso funciona? Bom, quem esclareceu muito bem esse ponto foi o padre Álvaro Calderon, né? Sua grande obra Candeia debaixo do Alquírio, né? La Lampagem ao Bajo el Seremim, onde ele demonstra que, desde o concílio, se passou a usar uma nova forma de autoridade, onde né, não, o Papa ele busca não mais falar em persona Christi, mas em persona populi Dei. Ou seja, como assim? O Papa ele né, e os bispos, o Papa e os bispos, o clero, segundo a doutrina tradicional, o clero é docente e o laicato é discente. Mas, segundo a nova doutrina, vinda do Vaticano II, o clero ele está para reunir os sensus fidei dos fiéis, ou seja, aquilo que o povo de Deus crê. O clero ele está para unificar as crenças do sensus fidei, as crenças do povo fiel, e juntar e formar uma doutrina a partir dela. Então, o Papa passa a ser um mediador do sensus fidei, do senso de fé que o povo de Deus tem. Não é mais o Papa, porque segundo a doutrina tradicional, o Papa recebe de Cristo a doutrina, ele passa essa doutrina aos bispos, os bispos passam aos padres de sua diocese e cada padre adapta ensinamento à sua paróquia. Né? O Papa ele vai passar uma doutrina universal para toda a igreja, cada bispo vai adaptar né, para a sua paróquia, o modo de expor, ou melhor, a sua diocese, né? Cada bispo a sua diocese, cada diocese talvez tenha uma demanda mais especial para entender A aquilo, circunstância, não é? né, a circunstância, e os bispos vão passar aos padres e os padres vão ensinar nas suas paróquias. Mas, segundo a nova doutrina, né, os fiéis de cada paróquia, o padre vai ouvir os fiéis de cada paróquia, né, vai unificar os sensus fidei, vai para o bispo, né, cada paróquia passa ao bispo, o bispo unifica os sensus fidei da sua diocese, e todos os bispos né, mandam ao Papa os sensus fidei de todos os fiéis, e o Papa, como mediador, vai juntar todos os pontos de vista e vai, né, então, proclamar a doutrina não com a autoridade de Cristo, mas com a autoridade do povo de Deus. E como é que podemos ver isso com exemplos práticos? Bom, um exemplo simples. Na Missa Nova, o padre, ele consagra o corpo de Nosso Senhor, o corpo e o sangue de Nosso Senhor, eleva, o povo primeiro adora e depois, pela adoração do povo, o padre faz a adoração. Né? No rito tradicional, o padre primeiro consagra, faz a adoração depois de consagrar, e depois de fazer a adoração, a genuflexão, ele eleva o corpo de Nosso Senhor para que o povo adore. A missa, o rito novo, então, deixa essa ambiguidade de que a presença real está advinda não
das palavras do padre, não do sacerdócio e não da presença substancial, mas da fé do povo. Não vem das palavras do sacerdote, mas da fé do povo, né? E o Sacrosanto Concílio é famoso por ter confundido, né, e ter quase igualado a presença espiritual de Cristo pela fé do povo, a presença de Cristo no sacerdote e a presença substancial de Cristo na Eucaristia, né? Mas vemos também, esses são um mero exemplo da questão. Nós podemos ver, retomando o que estávamos falando anteriormente, a forma como se tratam os padres hoje, né? Se perdeu o costume de beijar as mãos do sacerdote. Hoje muitos deixam de chamar os próprios padres de Senhor, né? Se confessam sentados em frente com o padre. Pois bem, se perde a hierarquia, né? E o sentido da hierarquia se inverte, porque a nova autoridade ela, ela busca ser uma mera mediadora das discussões. E tudo isso, bom, a história é em ordem a Deus, não é? Então, todos esses exemplos, né, são modelos, modelos exemplares, valorosos, que imprimem grande símbolo na sociedade, a autoridade religiosa. Isso vai se refletindo para os campos menores, né? Então, âmbito familiar, âmbito educacional, e no âmbito educacional se vê isso de modo muito claro, né? Tudo isso que nós falamos nada mais é do que reflexo justamente desse problema maior que é a, a história em ordem a Deus, no fundo a história religiosa. Então, esse humanismo reinante, ele se reflete na sociedade, no âmbito educacional, mas não fica só aí, vai para outros âmbitos também. Então, realmente, é muito interessante ver como no ambiente educacional há essa perda da noção de autoridade, ela é relativizada, e a quem se deve prestar honra já não deve se prestar honra, muito pelo contrário, deve se tratar como igual, como meu parceiro, e no mais das vezes eu também devo instruí-lo. Então, qualquer senso de hierarquia é perdido. E até essa pessoa, que seria a autoridade, deve me consultar antes de decidir algumas coisas. Então, pessoal, vocês gostariam de tal coisa? Aí levantar a mãozinha. Não que não deva ter consulta nem nada, mas para decisões de adultos se consulta jovens. Isso no ambiente educacional é muito visto. E a questão da horizontalização se reflete na educação quando colégios católicos, perdendo esse senso de autoridade de modo correto, relativizando a verdade, ensinam história das religiões. Né? Então, não existe uma religião só, são as religiões. Então, se ensina ali tudo que é erro, igualando o erro com a verdade. No fim das contas, tudo isso que acontece no âmbito educacional é reflexo do que acontece na paixão da igreja. Realmente é algo muito profundo. Né? Agora, diga. Um outro exemplo é a questão das canonizações novas, né? Na forma, na, canino, na canonização tradicional, era proibido que uma pessoa fosse venerada publicamente antes de ser canonizada. Se houvesse uma veneração pública, uma coisa é devoção privada, veneração privada, mas veneração pública, o processo de canonização da pessoa parava na hora, né? Do suposto santo parava na hora.
e hoje é como se isso se inverteu, a veneração pública, o sensus fidei, o senso de fé dos fiéis, né, de ver aquela pessoa como santa, que faz o Papa canonizar. Então, o Papa ele não canoniza segundo uma autoridade que ele recebeu de Cristo, mas segundo a autoridade dos fiéis e como que, né, unificando ali o debate dos fiéis, né, como sendo mediador da discussão dos fiéis, ele diz, bom, chegaram a essa conclusão, então com a autoridade deles, eu defino que essa pessoa é santa, né? Então, Perfeito, é o sensus perfeito. fidei. Tinha uma outra questão que você havia falado antes, no caso da história, não é? Ou seja, que voltando lá ao assunto algum tempo já atrás, que a história é a ciência dos acontecimentos em ordem a Deus segundo as quatro causas aristotélicas. E hoje a história, isso no âmbito acadêmico, no âmbito escolar, nesse âmbito da internet, o que se vê é que a história é baseada no materialismo dialético marxista. E tudo é pautado em questões políticas, em questões econômicas. Então, você vê a guerra travada pelo Estado de Israel, eles esquecem que tudo aquilo se trata, toda a questão do Oriente Médio se trata, no fim das contas, de uma questão religiosa. E tudo vira uma questão simplesmente Da questão política, econômica, né? econômica. É a dimensão temporal, não é? Ou seja, é perdendo o senso de proporção das coisas, perdendo o senso de importância das coisas. E tudo isso vira no fundo, é trocar as figuras, né? Você tira aquilo que tem maior peso por aquilo que tem menor peso, inverte a situação e a coisa não se explica de modo tão claro assim. No fundo, as coisas ficam insuficientes, as explicações ficam insuficientes. É até interessante que nós vemos hoje alguns historiadores duvidando, por exemplo, que as colonizações tivessem um fim religioso, né? Um fim de salvar as almas. Não, né? As navegações, as colonizações, né, elas tinham um fim puramente econômico. Quem é que iria querer colonizar alguém para salvar as almas daquelas pessoas? Não, que isso aí não pode ser um interesse que alguém possa ter, é tudo econômico, né? Então, as cruzadas são um investimento econômico para a igreja ganhar território. Nem ninguém iria lutar uma guerra para salvar sua alma. Né? É a inversão dos valores. Né? É o homem moderno olhando o mundo, olhando a história com o seu olhar, e não com o olhar das pessoas que viveram aquele momento, aquele contexto. Ou seja, esquecer de que o homem no medievo, na antiguidade, não estava preocupado com questões materiais. Claro que tinha preocupação, mas não era o principal. O principal era a salvação da alma. Então, o homem antigo, o homem medieval, é um ser para Deus e tudo gira em torno disso. Não é o humanismo, não é a aquisição do capital financeiro, não é a honra. Existia uma hierarquia de valores muito clara que deixava de lado o subjetivismo, deixava de lado uma questão meramente material e tudo mais. Alguma questão que você queira comentar antes de entrarmos nas perguntas para irmos encaminhando ao final da entrevista? Bom, acho que um tópico que eu poderia falar mais é dar um exemplo, né? Falamos agora um pouco da história, dar um exemplo de como funciona subjetivismo em outras disciplinas. Acho que esse é um tópico interessante. Né? Pois bem, né? Vou
citar aqui algumas disciplinas em particular. O português, acho que falamos já um pouco de filosofia, sociologia, história, né? Mas retomar um pouco em um exemplo particular da biologia, para vermos que não é só nas ciências humanas que isso acontece, né? Inclusive, um comentário em parênteses, o Padre Caldeirão trabalha muito para isso, né? Para mostrar também o subjetivismo dos conhecimentos físicos atuais, né? Contra a física aristotélica, né? O, sub, o modernismo da atual biologia, das atuais ciências da natureza, em comparações das tradicionais, mas enfim, isso é um outro tópico. Então, vamos lá. O que é que se ensina hoje em dia em português? Não se ensina mais a gramática, a norma culta tradicional. Hoje em dia, o que se ensina em português são as variações linguísticas. Você, na sua época, você já pegou isso? Mas na sua época, Matheus, na sua época Eu não recordo. ensinava gramática. Hoje em dia, pouco se ensina de gramática nas escolas. Hoje se ensina a matéria de linguagens de português, é uma matéria que busca conscientizar sobre as diferentes formas de escrita, as variantes linguísticas e combater o preconceito linguístico. Então, se você pega hoje em dia a prova do Enem atual, uma prova praticamente toda sobre variações linguísticas e que, né, vai colocar um texto. Muitas questões do Enem são só sobre isso, muitas questões da matéria de linguagem. Eles colocam um texto de um autor falando lá, né, não podemos oprimir aqueles que dizem que não usam a norma culta, aqueles que falam errado, porque não há um falar errado. Existe a ocasião subjetiva para se falar uma determinada linguagem. Bom, podemos negar que seja uma falta de caridade dizer que uma pessoa que não teve educação fala errado. E não podemos negar que existem ocasiões para usar cada tipo de linguagem, né? Então, ninguém vai sair usando mesóclise para pedir para comprar um caldo de cana com o comprador ali da esquina. Ninguém vai usar mesóclise nessa ocasião, uma linguagem ultra rebuscada nessa ocasião. Mas a Eu acho matéria que de o Temer linguagem... usaria, hein? Hã? O Temer, eu acho que usaria. O Temer, sim. É, uma seleção do tema, acho que ninguém usaria. Né? Ninguém nega que isso é meio cringe, como vão dizer hoje em dia, sair usando mesóclise para tudo. Mas o que se transformou a matéria de linguagens? Virou matéria para conscientizar sobre as variações linguísticas e sobre as diferentes formas de falar o português. Né? Por que isso difere muito da doutrina tradicional? Porque a doutrina tradicional acerca da linguagem, qual é a doutrina aristotélica, por exemplo? É que a linguagem é um signo das nossas ideias intelectuais. Então, Aristóteles vai dizer na política que o homem, além de ser um animal racional, ou seja, um animal que pensa, que concebe ideias intelectuais, ele é um animal também político ou social que tem necessidade de expressar e comunicar essas suas concepções a a outros homens. E o faz por meio da linguagem oral para quem está próximo no espaço e no tempo, por meio da linguagem escrita para quem está distante no espaço e no tempo. Né? Então, as ideias intelectuais elas são signos imediatos das coisas reais. A linguagem oral é um símbolo mediato, é um signo das ideias intelectuais. E a linguagem escrita é um signo da linguagem oral. E então, para um aristotélico, para uma pessoa com formação tradicional, é preciso estudar as normas da linguagem e da escrita para que haja uma clara expressão das ideias intelectuais. Nós estudamos as normas gramaticais para termos uma escrita clara e que expresse bem aquilo que estamos pensando, e isso que estamos pensando, por sua vez, é o signo da coisa real. Então, precisamos ter uma boa escrita para expressarmos a coisa real que estamos vendo para outros homens. Expressar com clareza, sem ambiguidades na escrita. Esse é o objetivo.
Mas para a educação moderna, não. Para a educação moderna, devemos aprender as variantes linguísticas, né? Para não termos preconceito linguístico, diferentes modos de falar, né? E acaba virando só esse aspecto subjetivo, saber a linguagem certa para cada ocasião, né? Como estávamos comentando agora, né? Claro que existem ocasiões diferentes para cada tipo de linguagem, né? Só o Temer que iria, né, usar mesóclise comprando caldo de cana. Mas a linguagem não se reduz a isso, o estudo da linguagem não se reduz a compreender essas ocasiões, mas a saber expressar com clareza as ideias intelectuais, que por sua vez são Não, símbolos das claro, coisas reais. claro. Né? Bom, sim, Não, continue. voltando, né, indo para agora a história, você ia comentar sobre o português? Sobre essa questão do português? Isso, uma coisa sobre o português. Na minha época, pelo que eu lembro, não era assim. Na minha época tinha lia Machado de Assis, lia Lima Barreto, fazia análise sintática, tinha assim, leitura da cultura mesmo, né? A alta cultura brasileira, literária. Ainda que tinha problemas, Machado de Assis e outros autores, mas são autores que possuem bom gosto estilístico e gramatical, que são expressão orgânica da língua culta e da boa língua. Então, realmente, Não, claro. hoje em dia Também a coisa tá um desastre. não, não podemos dizer que, né, não se vê nunca análise sintática, não se vê nunca, né, morfologia. Isso se estuda, isso ainda se estuda, né, não se abolia totalmente. Mas é visto assim mais com uma parte da coisa, porque a essência mesma da linguagem, do estudo da linguagem hoje em dia é esse, né, saber a ocasião certa para cada linguagem. Não é mais se expressar claramente as concepções, né? O resumo, Não posso dizer também que quando você sim, pode usar tal linguagem para poder lacrar. sim, por aí. Meu chapéu. Sim, mas você ia dar outro exemplo de outra disciplina. Sim. Então, para deixar claro, né, não tem como dizer que hoje não se estuda gramática, tudo, né, regras gramaticais, morfologia, sintaxe, concordância, isso se estuda, mas não é, né, como disse, é a finalidade que é outra, né, é uma parte isso, e o foco, né, é saber a linguagem para lacrar, correta, a ocasião correta para lacrar, podemos dizer. Só para deixar claro. Agora, né, passando para. Isso você vê, né, lendo a prova do Enem de linguagem. A prova do Enem de linguagem é toda de variação linguística. Né? Você pega a prova de linguagem de 2023, Enem 2023, 2022, tudo isso. Né? Não, você não vê uma questão pedindo para analisar a concordância do verbo, a sintaxe da frase, enfim. Indo para a história, né? Vou falar aqui da história, filosofia e sociologia numa tacada só. O que é história? Você definiu bem, né? Lembra que uma vez, inclusive que a gente chegou nessa definição numa conversa antes de um futebol, né? Que a história é a ordem da, como é a definição? A ordem dos acontecimentos Ah, humanos, os ciência acontecimentos, dos histórias, acontecimentos. sucessão dos acontecimentos humanos em ordem a Deus segundo as quatro causas. Isso. Então, de fato, a história é o estudo dos acontecimentos em ordem a Deus, os acontecimentos humanos em ordem a Deus. Mas o que um modernista vai entender? Que a história é uma progressão, evolução contínua e desordenada de acontecimentos, todos uns superando os outros. Então, estamos em um progresso universal. Então, né, ele não vai ver, por exemplo, ah, enfim, cada estágio da história é um ponto de vista particular do estágio do desenvolvimento humano, e não das escolhas do homem em ordem a Deus. Então, não vai fazer um julgamento de, por exemplo, né,
Nesse período da história, o homem ele agia em conformidade com as leis divinas. No período medieval, o homem agia em conformidade com as leis divinas. No período moderno, não se age em conformidade com as leis divinas, né? Mas que cada etapa da história é uma fase do desenvolvimento do pensamento humano, né? Isso pode ser visto como um grande exemplo desse subjetivismo. E a mesma coisa nas matérias de filosofia, sociologia. Em filosofia você vê a história da filosofia de maneira imparcial. Essa é uma palavra que eu estava buscando desde o começo, a imparcialidade. Oh, tão louvada imparcialidade. É preciso ser imparcial, não dar opinião. Só falar, só descrever as perspectivas, se omitindo de uma opinião e deixando o aluno ver qual mais se identifica com ele. Então, você ensina todas as escolas de uma maneira imparcial e deixa que o aluno descubra qual mais se apega aos gostos dele, aos paladar dele, qual sorvete mais se adequa dele, e não qual é a verdade da qual ele deve se adequar, né? Então, por isso que filosofia se ensina, né, parcialmente, marxismo, tomismo, hegelianismo, tudo. E agora na biologia, que eu acho que é o exemplo mais fundamental, é o atual ensino do evolucionismo, que é uma doutrina que já parte de uma perspectiva subjetivista. O evolucionismo já como doutrina em si, algo que tem uma premissa subjetivista. Por quê? O evolucionismo prega que cada etapa da vida humana, cada etapa da vida, em geral, é um estágio, é um ponto de vista particular do estágio evolutivo da vida. Então, né, não existe uma hierarquia da natureza. A planta, o animal, o homem, né, são pontos de vista particulares do estágio evolutivo. Né? Não existe uma hierarquia, uma superioridade. Né? Ah, o católico ele estuda a vida, a biologia, a natureza, em busca de ver Deus na natureza. Então, ele vê o mineral, ele imita Deus porque existe. A planta imita Deus porque existe e vive. O animal porque existe, vive e conhece sensivelmente. O homem porque existe, vive e conhece racionalmente. Então, cada um tem sua forma de imitar a Deus. E o biólogo católico é aquele que vê os diferentes estágios da vida como uma diferença de gradações em ordem vertical e hierárquica de modos de imitar a Deus e como formas de, né, ele mesmo ver Deus na natureza. E o algo subjetivista não. E isso que se ensina hoje em dia. Ele vê os diferentes estágios da vida como pontos de vista particulares, né? E bom, pontos de vista particulares, né? O homem é um péssimo burro, né? Péssimo burro animal, né? E o burro animal é um péssimo homem. Então, não há como fazer uma hierarquia entre eles. É a perda das noções transcendentais, né? Não há como julgar, se perde os transcendentais, não há como julgar universalmente qual é superior e qual é inferior, quais possuem mais as perfeições transcendentais, quais possuem menos. Isso é o atual Perde até a estudo da própria biologia. noção de relação, né? A categoria de relação. Não conseguem ver a diferença. Né? Bom, indo para as perguntas. Tem algum outro ponto que você queira falar mais brevemente para nós partirmos para as perguntas? Acho que foi abordado tudo. Certo. Então vamos para as perguntas. São perguntas bem interessantes aqui. Acho que você vai gostar. A primeira pergunta, essa aqui é minha. Onde aparecem as virtudes na educação atual? As virtudes da educação atual. Bom, segundo a educação católica, né,
você deve educar o aluno para que ele alcance o céu. O que é uma virtude? É um meio de se alcançar algum fim. Então, qual fim você deseja? Você deseja ficar forte? Então, qual vai ser sua virtude? Vai ser malhar bem, comer bem. Minha virtude vem de virtual, né? Potencial, né? Um meio, né? Então, o católico que ele crê que o fim último da vida é o céu, vai querer que a virtude é agir cumprindo os mandamentos, né? Tendo a vida de oração, a vida de piedade. Isso vai ser virtude porque o fim dele é ir para o céu. Para um hedonista, a virtude vai ser curtir os prazeres, né? Bom, então, qual a virtude na educação moderna? Bom, a virtude na educação moderna vai ser não querer impor seu pensamento como verdade absoluta. E vai ser respeitar a liberdade de pensamento do coleguinha. E vai ser o entendimento de que, né, seu pensamento é um ponto de vista particular, diferente do seu coleguinha, mas que nenhum é melhor do que o outro, não há hierarquia, são todos horizontalizados, e precisamos dialogar, né, ter essa abertura ao diálogo, em busca da fraternidade universal maçônica e do encontro da verdade que nos transcende. Eu diria que essa é a virtude, né? É ser empático, respeitoso, né? Não, é muito interessante que, né, quando você vai perguntar o que é uma atitude correta, uma atitude boa, né? Né, para um educador moderno, ele vai responder, né? Ele não vai responder. É amar a Deus sobre todas as coisas, é a temperança, é a coragem, é a fortaleza. Isso é o que um educador católico responderia. É a justiça, é o amor a Deus, é a castidade. Mas um educador moderno vai dizer respeito, empatia, solidariedade. O que significam essas palavras? Empatia é se colocar no lugar do outro, é entender que o outro tem um ponto de vista particular diferente do seu. E que nenhum é melhor do que o outro. Respeito é entender, né, é não constranger o coleguinha a pensar como você, entender que todos fazemos parte, estamos juntos na construção de um consenso universal, né, da fraternidade universal, em busca da verdade que nos transcende, e que temos cooperar com o diálogo. Isso é bem interessante. Ele tem o direito de pensar diferente de você. E reconhecer isso é a virtude para o Exatamente. moderno. Claro, né, nós não Ah, vamos, ao ver uma pessoa que pensa diferente, nós não vamos querer xingar ela, tudo mais, sim, claro. né? Nós vamos buscar apresentar a verdade com caridade, né? E como a ocasião pedir, né? Não, se a ocasião, né, nem sempre a ocasião pede que nós cheguemos na pessoa e comecemos a catequizá-la, porque ela só vai, né, lhe achar um doido, pensar que você é um doido. Né? Isso não, nem sempre é o mais prudente. Ah, mas a virtude para o educador moderno é a noção de que como você deve respeitar o ponto de, não é respeito no sentido de, né, não querer brigar com ele. Né? Não querer brigar é uma noção católica, não querer brigar pelo outro ser ignorante é um princípio católico. Mas o não respeitar moderno no sentido de ver ele como uma parte do processo de construção de conhecimento, que tem que você cooperar com ele, pontos de vista e tudo isso que tanto discutimos hoje aqui. Perfeito. Uma outra pergunta, essa é do Rodrigo, nosso amigo Rodrigo. Ele perguntou, ele Vai, pediu para você falar, na verdade. Ele disse, fale um pouco sobre o trivium e o quadrivium. o trivium e o quadrivium, as artes liberais É, clássicas. exatamente. Bom, o que são as artes liberais clássicas? Temos o trivium, que é gramática, retórica e lógica, quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. As artes liberais, elas eram o básico de um estudante medieval, era um ensino médio de um estudante medieval, né? Então são artes liberais,
são artes que liberam o espírito para alcançar a verdade, são diferentes das artes sérveis. As artes sérveis são aquelas que, né, usamos o corpo, né, o trabalho manual, por exemplo. Né? Elas são sérveis porque dependem do corpo, que é servo da alma. As artes liberais são liberais porque são livres, porque são do espírito, que é livre e senhor do corpo, pelo menos idealmente. E as artes liberais são, segundo a educação católica, o meio de ir se libertando o espírito para começar a conhecer as verdades. As verdades mais profundas da filosofia, da teologia. Né? É o início. Né? É o início da vida intelectual. Né? O ensino médio. Salvo engano, gramática, 14 anos, segundo as universidades medievais, eu estava gramática 14 anos, retórica com 15, lógica com 16, posso estar errado, né? E cada ano seguinte, 17 é aritmética. Né? Já ouvi isso, não tenho certeza se é exatamente assim. E bom, né? Aí talvez alguns perguntem, né? Talvez o Rodrigo queira saber sobre a aplicação das artes liberais hoje em dia. E É, bom, não sei se é o melhor cenário. Né? O professor Nogueira tem algumas opiniões sobre as artes liberais. Né? Se lançou recentemente no Brasil aquela coleção Instituto Hugo de São Vitor das 7 artes liberais. Né? Tentou lançar textos clássicos sobre isso. Mas o professor Nogueira diz, nós não podemos viver como museus. Né? As artes liberais foram superadas até mesmo por Santo Tomás, com a nova já ordem na das época, né? disciplinas. Então elas têm algo muito de útil, né? Eu acho que essa coleção, né, pode ter muita coisa de útil para conhecer o pensamento, né, exercitar o pensamento, né, conhecer uma fase, né, da história da filosofia medieval, mas acho que para aplicar hoje em dia, né, para levar para uma escola que seja católica tradicional hoje em dia, acho complicado, né? Ela teve sua importância no seu contexto histórico, mas queria ter sido superada. É, o professor Nogueira diz que caducou já. E ele tem um projeto para escrever o Sextivium, onde estaria a gramática, retórica, dialética, sofística, os predicáveis e a lógica com as suas divisões. E isso especialmente devido especialmente o quadrívio, né? Porque as disciplinas do quadrívio, especialmente a aritmética, a geometria, a astronomia, tudo Tem isso outro desenvolvimento. é outra coisa, né? Hoje se precisa de uma especialização universitária para poder entender a questão. Já houve um, um avanço grandioso na astronomia, por exemplo, que faz com que toda a astronomia anterior seja reduzida a nada. Já não vale de nada. Então, tem essas questões aí. Enfim, realmente. Mas, claro, tem algumas coisas que são boas, que dá para se aproveitar, mas o ensino em si, ao que parece, especialmente se pegarmos o quadrívio, já não, Não tem já muita. não vale. Pode ter alguma É antiquado. utilidade, sim, pode ter alguma utilidade, né, tentar seguir algum cronograma desses, né, tentar, né, estudar um pouco ali de gramática, depois exercitar aritmética, exercitar fórmulas geométricas, né, para ir exercitando e libertando o espírito, como era a intenção medieval, para poder alcançar as verdades filosóficas mais profundas. Mas, em geral, né, por exemplo, essa coleção que eu citei do Instituto Hugo de São Vitor, né, que são textos, por exemplo, de geometria da época, né, textos de astronomia da época. Né, mas eu acho, sinceramente, que essa coleção é uma coleção mais de história, mais para ter um conhecimento Histórica. histórico do que para libertar o espírito, como, né, alguns dos momentos do período medieval se entendeu. Acho o Pois é. sextinho do professor Nogueira muito interessante. Eu fiz a Deve. escola tomista de professor. Na escola tomista, o professor Nogueira segue
essa sequência, né? Ele primeiro ensina a lógica, né, maior, acho que posso dizer, né? Os predicados, categorias, né, perihermeneias, analíticos, demonstração. Depois passa para a sofística, essa ordem, sofística, retórica, dialética e artes do belo, como eles chamam. Que é até mais Realmente, aristotélico. pois é, de modo geral, parece que caducou mesmo. Tem alguma utilidade, mas não é como antigamente. Já há coisas melhores. Eu ainda, por exemplo, tiro muita utilidade do Trivium, da irmã Miriam. Miriam alguma Sim, coisa, não família recordo agora. José. Família Pronto, José. é muito bom, assim, tem sua utilidade, mas não dá para ignorar que tem coisas que já estão ultrapassadas, né? Enfim. Uma outra questão, uma última pergunta. Por que Pio XI disse que a doutrina de Santo Tomás de Aquino é a única que a igreja fez sua? E aí eu junto isso com o último tópico, que é justamente são os remédios. Certo? Os remédios diante de tudo isso que nós conversamos aqui, que você apresentou muito bem, porque, bom, de miséria em miséria, né, já estamos fartos. E nem tudo é miséria, também há algo a se fazer, a se prevenir, remediar muitas questões também, corrigir coisas. Então, há de se ter remédios para que possamos ter algum fôlego, né, nesse mar tempestuoso que é a educação atual. Bom, não só Pio XI disse que a doutrina de São Tomás é a única que a igreja fez sua, como essa é uma sentença comum de quase 40 papas, né? Desde a canonização de São Tomás até, infelizmente, o concílio, né? Vemos no concílio, depois do concílio, assim, como a filha Zé Tirato de João Paulo II, querendo colocar a filosofia de São Tomás em pé de igualdade com as modernas. Mas isso foge da tradição de mais de 40 papas. Como eu disse, não só Pio XI, mas, por exemplo, João 22, papa que canonizou Santo Tomás, né? Ele colocou na ata de canonização de Santo Tomás o episódio conhecido em que, né, Santo Tomás rezando diante de um crucifixo, né, Cristo lhe aparece e diz: escrevestes bem de mim, Tomás, o que queres em recompensa? E Santo Tomás responde: Nise, né, esqueci como é em latim, né, nada além de ti, Senhor. Esse episódio é colocado por João 22, né, na ata de canonização como exemplificação de que a doutrina de São Tomás foi aprovada pelo próprio Cristo em pessoa. E João 22 escreve: não precisava de nenhum milagre para canonizar Santo Tomás, bastava um único artigo da Suma Teológica. Isso João 22, né? Nós vemos, né, depois Leão 13, já nesse contexto de como resolver os problemas modernos, né, Patris, né, dizendo ite ad toma, né, e dizendo que, né, dentre todos os doutores escolares, né, a doutrina de Santo Tomás é de predileção. Isso também no Doctoris Angelici, de moto próprio, Doctoris Angelici, de Pio X, de São Pio X, né, dentre todos os doutores escolásticos, né, a doutrina de São Tomás ela se supera e por isso é o doutor comum da igreja. Então não há como dizer que a igreja não tem uma predileção por Santo Tomás. Né? Aqui cito alguns exemplos de cabeça, mas quem fez um trabalho completo sobre isso foi o padre Santiago Ramírez, muito conhecido por seus trabalhos sobre analogia, fez um trabalho, um compêndio de todas as aprovações, né, tem disponível na internet a autoridade doutrinal de Santo Tomás. Só ligando o professor Sidney Silveira,
né, publicou aí no blog dele até alguns trechos, né, desse artigo do Padre Ramírez. Né? Lá se mostra cabalmente que não há discussões, a doutrina de Santo Tomás é sim a predileta da Igreja, né? E por isso mesmo que, né, devemos buscar no tomismo refúgio aos problemas modernos, né? Monsenhor Marcel Lefebvre se diz que ele não tinha nada de original, né? E ao preferir o tomismo como solução para os problemas modernos, ele mais uma vez não era original porque só seguiu o que a Igreja sempre disse, né? O professor Nogueira também diz uma coisa assim: o tomismo não salvará o mundo, mas sem o tomismo o mundo não se salvará. E como na É prática o o tomismo Padre pode... Caldeirão. O Padre Caldeirão. Ah, o Essa Padre frase. Caldeirão diz isso? Ah, Isso. então perfeito. E como na prática o tomismo pode resolver os problemas, modernos? Podemos dizer que, né, no tomismo isso se resolve quando todas as verdades naturais, todas as verdades verificadas imediatamente pela experiência e descobertas pela razão, são julgadas pelas verdades reveladas e eternas de Deus. O que é a universidade medieval? Universidade vem de versus unum, todas as faculdades em razão de uma só, que é a teologia. Então, as verdades teológicas, elas julgam, né, as verdades de cada disciplina, e se alguma ciência ela se desvia de algum dogma, há um problema na ciência, no método de investigação daquela ciência. Então, podemos ver no tomismo refúgio, vendo a subordinação da razão à fé, né? Na prática, nossa vida prática, podemos fazer isso tendo uma fiel docilidade aos dogmas e buscando trabalhar, né, na nossa especialização, na especialização que tivermos, seja, né, sendo um biólogo, seja sendo um historiador, é buscar trabalhar, né, em vista de que ver nos dogmas como um modelo de julgamento da nossa ciência. Se a nossa ciência se afasta de algum dogma, né, há um problema no método, nós tivemos algum erro. O erro é humano nessa investigação e não divino, né? E no tomismo há essa subordinação perfeita da razão à fé. Perfeito. E até um modo dos estudantes, né, saberem se o que o professor está falando, se o que ele está dizendo é correto ou não, se tem algo de verdadeiro ou não. Utilizar como eixo central e como princípio judicativo a própria teologia, né? Ou seja, o catecismo e por aí vai. Enfim, tem uma outra coisa aqui, muito breve, deixa eu encontrar. Eu abri uma enquete no, uh, no Instagram. E aí coloquei a pergunta: a autoridade constrange ou aperfeiçoa a liberdade? E aí coloquei duas opções: constrange e aperfeiçoa, para as pessoas escolherem. Então, 80% das pessoas votaram aperfeiçoa e 20% disseram que constrange. O que você tem a dizer sobre esses 20% aí que disseram que a autoridade constrange a liberdade? O que você diria para elas? Bom, não podemos dizer que a autoridade constrange. Se quisermos assumir que a autoridade constrange a liberdade, não, ou melhor, isso constrange a liberdade, teremos que dizer que, né, dizer a verdade contra a liberdade de cada um, a liberdade de pensamento. Não podemos dizer a verdade, não podemos impor uma verdade. Devemos estimular a liberdade de pensamento, né, e deixar que cada um tenha seu ponto de vista e nos unamos num diálogo sem imposição. Mas isso vai contra o que Nosso Senhor diz quando ele diz que
né? Conhecereis a verdade os libertará. Ou seja, primeiro vocês conhecem a verdade e por isso são livres. Vocês são livres por conhecerem a verdade e, e não são livres por determinarem a verdade, são livres por conhecerem a verdade. É a verdade, o conhecimento da verdade que forma a liberdade, portanto aperfeiçoa a liberdade, e não a liberdade que forma a verdade. Diria isso. Perfeito, perfeito. Como um exemplo que ilustra muito bem aquele do, das leis de trânsito, não? O automóvel, quando quer chegar ao seu objetivo, ele, se não houver lei de trânsito, ele não vai conseguir chegar, não vai conseguir exercer, a pessoa que está dirigindo não vai conseguir exercer a liberdade que ela tem para poder se locomover na cidade. Então, se há lei de trânsito, é mais fácil que ela consiga chegar ao seu objetivo, de ir à missa, fazer um passeio e por aí vai. Então, realmente, a autoridade, como você bem disse, ela aperfeiçoa a liberdade, nos dá os caminhos corretos para que nós possamos trilhar. E é como uma lâmpada que ilumina a escuridão. Imagina se tá lá o trânsito todo bagunçado e aí não há lei de trânsito e são os motoristas que devem, quando ver bagunça, descer do carro e dizer: cada um dá seu ponto de vista e vamos reunir no diálogo universal para chegar no consenso da verdade sobre como esse trânsito deve se seguir. Não, não vai haver ordem assim. Vai Vai haver levar um ordem tapa. quando vai levar um tapa. Vamos conversar aqui. O trânsito está meio bagunçado, vamos conversar para estabelecer uma ordem conforme o nosso consenso dos nossos pontos de vista. Pois é. Não é com Só é ver diálogo, é a com Índia, né? O ordem. exemplo da Índia. Não existe liberdade no trânsito ali. Não é com diálogo que se alcança a ordem, é com a autoridade. O trânsito é um exemplo. Perfeito, perfeito. Bem, é isto. Nós vamos encerrando aqui. Quer fazer alguma consideração final? Bom, posso dizer que a você, Matheus, muito agradecido por ter a oportunidade de participar. Eu fico feliz. Como falei no começo, sou ainda bem jovem, né? Ainda não tenho tanta autoridade, né? Fazendo trocadilho com o que conversamos tanto hoje, né? O Cardeal Caetano, quando ele terminou de escrever seu juvenil comentário ao Tratado de São Tomás do Ente da Essência, ele escreve no final algo mais ou menos assim: bom, terminamos agora de escrever esse tratado, estou parafraseando, né? Não vou dar literalmente, estou terminando de escrever o comentário a esse tratado, mas, como sabeis, ainda estou na adolescência, se disse algo de errado aqui, que seja julgado segundo a fiel doutrina de Santo Tomás. Se algo me afastei da fiel doutrina de Santo Tomás, então que se afastem de mim, mas se o que eu disse estiver de acordo com a correta doutrina de Santo Tomás, que me sigam, né? Pois afinal eu estou na adolescência, né? E aí Cardel Caetano, né, terminando o comentário ao Tratado do Ente da Essência com outras palavras, escreve um dos maiores tratados metafísicos da segunda escolástica. E eu, né, quero terminar essa entrevista, essa conversa, dizendo algo mais ou menos assim: não acho que por dizer isso vai se tornar a maior entrevista sobre educação, como foi o comentário do Caetano, mas espero isso, né? Posso não ser, posso talvez tenha falado alguma besteira, né? Talvez algo eu ainda tenha que me corrigir, ainda tenha algo a aprender, sou ainda muito jovem, mas bom, se o que eu falei está de acordo com a doutrina de Santo Tomás, que me sigam; se não está de acordo, que não me sigam. Aqui é a doutrina de Santo Tomás, que é a doutrina da Igreja, como discutimos, né? Como Pio XI a trata como doutrina da Igreja, a única doutrina que a Igreja fez, ou seja, parâmetro e princípio de julgamento, ao que eu disse. Perfeito. Agradeço mais uma vez pela confiança, mesmo ainda sendo bastante jovem,
né? Tivemos algumas ressalvas para começar na internet, muito ruim. Eu gostaria de estar aqui no cenário mais bonito, né? Sou ainda jovem, ainda não tenho tanta autoridade, às vezes os livros atrás ajudam um pouco isso, mas a internet aqui, né, tivemos algumas complicações com a internet, tive que mudar de cômodo, mas apesar dessas ressalvas, acho que foi uma conversa muito produtiva e, bom, acho que é isso. Muito agradecido. Perfeito. A questão de ser jovem, claro, tem sua, tem seu peso, mas quem diz a verdade não fala por si, é o Espírito Santo que fala por aquela pessoa, né? Então, isso é o principal. E, claro, sempre ter em mente que isso vale para todo mundo, né? Ter generosidade, mas também ter os meios adequados para estudar, para se aperfeiçoar nos estudos cada vez mais. Porque é isso que vai guiar, né? O estudo correto, o estudo ordenado, com bons professores, as coisas caminham corretamente. Como bem recomendava São Pio X. Enfim, isto. Foi muito boa conversa. Espero que possamos fazer isso outras vezes, com outros assuntos, quem sabe. E peço que você que assistiu até aqui siga o Vitor nas redes sociais, está aí na descrição. E também se inscreva no canal, e assim você me ajuda e contribui com os conteúdos futuros. Perfeito? Chegamos aí, vamos, quem sabe, chegar aos 500 inscritos esse ano, não sei. Seria muito bom, porque assim abriríamos os cursos para os membros. Bom, quem sabe, né? Vamos ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.